Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Em seu editorial publicado ontem e intitulado Jair Rousseff, o jornal Folha de São Paulo comenta as enormes semelhanças entre Bolsonaro e Dilma Rousseff no trato das questões relacionadas aos gastos públicos. De fato, Bolsonaro não foi o primeiro presidente entre nós a cogitar de uma elevação ilimitada de gastos públicos. Bem antes dele, a sua predecessora já havia levado a fórmula a patamares máximos, o que custou para o país uma crise econômica sem precedentes e valeu para aquela presidente a própria perda do seu segundo mandato. Assim como Dilma, Bolsonaro também pretende arrombar os cofres públicos, fazer uso de alguns bilhões do erário, sobretudo em obras de infraestrutura e programas assistencialistas, mirando o eleitorado mais pobre, em particular nas regiões Norte e Nordeste, com um propósito muito claro de lançar as sementes da sua reeleição. No entanto, como muito bem acentuado por esse editorial da Folha, essa manobra seria completamente suicida para o país, pois levaria os gastos públicos a mais de 90% do PIB, segundo dados da Folha, o que viria a solapar o tão sonhado crescimento econômico sustentável. Dessa forma, e encerrando a brevíssima síntese, a brevíssima resenha desse editorial muito lúcido da Folha, indago aqui a vocês. Quem seriam, de pronto, em um curtíssimo prazo, os beneficiários dessa política suicida de elevação de gastos públicos? Em primeiro lugar, o presidente da República, que viria a angariar muito capital eleitoral, sobretudo, reitero eu, junto às classes mais pobres, mais desfavorecidas, que se veriam um tanto beneficiadas por essas migalhas e não hesitariam em colocar na cédula eleitoral o nome de Jair Bolsonaro. Em seguida, temos todos os políticos bem fisiológicos que também ofeririam muitos benefícios dessa irrigação de recursos públicos junto aos seus currais eleitorais. E sem falar, obviamente, nas altas castas do nosso funcionalismo público que manteriam todos os seus privilégios intactos. E quem seriam os maiores perdedores nessa história? Sobretudo eles, os mais pobres, a camada mais vulnerável, que apesar do recebimento de todas essas migalhinhas, continuariam se arrastando em meio à sua miséria, à sua falta de desenvolvimento, de educação e aos seus baixíssimos níveis de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, que entre nós são vergonhosos. Tenho tratado diariamente aqui no canal de vários desses problemas suscitados nesse editorial de ontem da Folha. Por coincidência, ontem mesmo assisti a uma belíssima entrevista concedida pelo professor Modesto Carvalhosa ao jornalista José Neumann e Pinto, também um ótimo jornalista, cujo link deixarei aqui na descrição para que vocês possam conferir. E observei que nessa entrevista o professor Carvalhosa também trata desses problemas bem tormentosos, dessas questões que afligem o nosso país há décadas, há várias décadas. Nessa entrevista, o doutor Carvalhosa, que dispensa apresentações, enfatiza, a meu ver, com
com muita propriedade o desserviço que tem sido prestado à nossa sociedade pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente na figura do senhor Gilmar Mendes, que tem transformado a nossa Corte Suprema numa verdadeira fábrica de habeas corpus, nas palavras do próprio Dr. Carvalhosa. E fábrica de habeas corpus para quem? Obviamente, para os amigos do rei, para os apaniguados. Apaniguados vem de pão, ou seja, para aqueles que merecem os melhores pães, as melhores bocadas, para aqueles que giram em torno do círculo do poder em todas as suas esferas. Isso se tornou o nosso Supremo Tribunal Federal, que, muito bem acentuado pelo Dr. Carvalhosa, perde mais e mais legitimidade a cada dia, perde credibilidade e suscita muita desconfiança junto à população, até mesmo quando toma decisões muito boas e muito acertadas, como tenho comentado tanto aqui no canal. E o Dr. Carvalhosa vai além. Depois de esmiuçar várias questões relativas a alguns ministros, mais especificamente esse ministro, o senhor Gilmar Mendes, o senhor Lewandowski, além de tratar dessas questões específicas e de abordar essa crise de legitimidade do Supremo, o Dr. Carvalhosa afirma com todas as letras que o problema não se prende apenas ao judiciário, mas permeia todas as nossas instituições, que se acham bastante corrompidas, bastante aviltadas. E Carvalhosa chega a exemplificar com a questão das delações premiadas. Afirma o professor, com todas as letras, que o pouco valor que tem sido dado ultimamente pelo Supremo às delações premiadas, às colaborações premiadas, que no mundo todo constituem uma ferramenta extremamente útil para apanhar a corrupção, para apanhar os núcleos, os grandes núcleos, as grandes máfias de corrupção. Esse pouco valor que tem sido dado às delações premiadas, vide o caso de Antônio Pallotti, que ainda comentarei aqui no canal, essa desvalorização tem sido um verdadeiro estímulo para que os filhos, os representantes das nossas oligarquias brasileiras, enxerguem na política uma via para chegar ao poder e apenas para roubar, nas palavras textuais de Modesto Carvalhosa. Pensam esses tais oligarcas: ora, vou me tornar político, vou entrar mesmo para a política para roubar. Vejam vocês a que ponto de degradação, de aviltamento nós chegamos, em que a política, que deveria ser apenas um meio para o trato de questões do espaço público, se torna um fim em si mesmo e um fim bastante espúrio de roubar, de saquear o erário público. E dessa forma, o professor Carvalhosa, com toda a sua vasta experiência, a sua coragem, sem papas na língua, sem medo de enfrentar interesses de quem quer que seja, afirma textualmente ao final da entrevista concedida a Neumann: essa corrupção, esse corporativismo não atinge apenas esse governo. Segundo o professor Carvalhosa, todos os governos, pelo menos desde a redemocratização, e aí ele pega desde a nova república até os dias de hoje, desde Sarney, todos os presidentes da república teriam sido apoiados, teriam sido quase que uns joguetes, uns títeres do que o professor chama de centrão,
que é exatamente essa ala mais fisiológica da política, essa ala que tem verdadeira ânsia em saquear os cofres públicos, em pegar o máximo de dinheiro público para irrigar os seus currais eleitorais, para praticar esse voto de cabresto, sobretudo nas regiões mais interioranas, menos desenvolvidas do país, e sempre para se perpetuarem no poder. E dessa forma, Carvalhosa conclui: todos os presidentes governam mesmo com o centrão, e quem manda aqui, quem acaba sendo esse fiel da balança do nosso poder, é o tal centrão, figuras muito medíocres, que não sabem realizar nada, que não sabem administrar estruturas mínimas, muito menos uma estrutura complexa de poder, mas que se enquistam no Estado, que permanecem lá por anos, por décadas, mamando nas tetas e perpetuando essas estruturas extremamente arcaicas. No entanto, apesar de todas as mazelas do nosso país, que eu tento discutir um pouco aqui com vocês diariamente, até mesmo aos finais de semana, como hoje, que é um domingo, apesar de tudo isso, acredito que essas duas peças jornalísticas que eu trouxe hoje aqui para o nosso debate possam nos dar um laivo de esperança. E por quê? Porque, creio eu, enquanto nós tivermos mentes jurídicas tão brilhantes, tão lúcidas quanto a do doutor Carvalhosa, enquanto tivermos jornalistas tão notáveis quanto o senhor Neumann e Pinto, que o entrevistou ontem e que também tento acompanhar diariamente, enquanto tivermos jornalistas bem preparados, como esses que assinaram o editorial de ontem da Folha, enquanto tivermos essas pessoas pensando, exercendo a sua faculdade de raciocínio, o que nos torna eminentemente humanos, enquanto tivermos tudo isso, estaremos mantendo a nossa condição humana. Em outras palavras, apesar de todos os esforços do centrão, das instituições apodrecidas e corrompidas para nos bestializar, para nos reduzir a verdadeiros insetos, ainda assim continuamos exercendo o nosso pensamento, sobretudo na figura dessas pessoas tão lúcidas que acabo de mencionar. Estaremos pensando, estaremos exercendo a nossa legítima capacidade de nos revoltar contra tudo isso, e essa revolta sempre dentro das instituições, das normas de um Estado de Direito. Essa revolta é o primeiro passo para grandes mudanças, para tentarmos aos poucos, dia após dia, fazermos com que essas instituições apodrecidas caiam ainda mais em descrédito e vão sendo substituídas por novas gerações, frutos dessas pessoas tão lúcidas e tão brilhantes, como, por exemplo, um professor Carvalhosa, o jornalista Neumann e tantos outros que ainda nos honram. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.